TPBP e vertigem fóbica é o highlight desse canal e é o highlight, na verdade, pra mim na otoneurologia, porque é a doença que eu mais gosto de tratar e são os pacientes que eu mais gosto de ver, assim, a evolução, a melhora, o quanto aquela pessoa que antes se sentia aprisionada no corpo, ela consegue sair daquela prisão. E hoje eu quero falar especificamente do diagnóstico de TPPP, como é feito o diagnóstico de TPPP, tontura postural perceptual persistente. Antigamente era chamado de vertigem fóbica ou tontura subjetiva crônica. Eu vou contar cada um dos critérios diagnósticos e um pouquinho da doença pra você hoje aqui nesse canal. Meu nome é Daniela, sou médica otorrinolaringologista formada pela USP e atendo principalmente essas questões de equilíbrio de tontura, labirintite, né, o nome errado, e zumbi. A primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que a TPPP é considerada uma doença crônica. O que quer dizer? Como a diabetes, como a pressão alta, como a rinite, a gente não fala em cura da doença, a gente fala em controle da doença. Controle quer dizer que é possível ficar sem sintomas, sim, mas quer dizer que mesmo a gente fazendo um tratamento por um tempo, remove medicação, faz reabilitação vestibular, faz psicoterapia, em alguns momentos essa doença pode voltar à superfície, a gente tem que voltar com uma medicação, organizar algumas coisas em psicoterapia. Mas vamos falar dos critérios e todos os 5 critérios que eu vou falar a seguir devem ser preenchidos para o diagnóstico dessa doença. Importante, antes de eu falar dos critérios, que ela não é uma doença de exclusão, tá? Então, a tontura, ela pode ser causada, por exemplo, por uma doença de Meniere e acontecer uma TPP associada à doença de Meniere. Uma migrânia vestibular e junto uma TPPP. Aconteceu uma VPPB, a doença dos cristais soltos, e depois aconteceu uma TPPP. Porque é como se ela fosse um trauma daquela doença. Um trauma de uma doença vestibular, uma doença do equilíbrio, ou muitas vezes de uma situação de ansiedade generalizada, ou de uma internação, ou de uma infecção, por exemplo, um pós-Covid que gerou toda uma ansiedade e acaba mexendo com o equilíbrio, né? O Covid, ele dá alguns sintomas de tontura durante a infecção, seja por mal-estar generalizado, por dor no corpo, como ele também pode atingir aí o nervo e o labirinto. Vou falar agora os critérios. E o primeiro critério, o critério A, é um ou mais sintomas de tontura, vertigem não rotatória, ou seja, vertigem não rotatória seria a ilusão de movimento que não roda, como balançar, se sentir mareado, se sentir estável, que estão presentes na maioria dos dias por pelo menos 3 meses. E dentro desse critério A tem algumas informações importantes. Os sintomas, eles devem permanecer por períodos prolongados, de horas, ou seja, não é um sintoma de estabilidade rápida, que acontece rapidamente, não, ele fica ali um tempo. E a severidade, né, o quão intenso é o sintoma pode variar, pode ser que tenha um momento que ele está mais intenso ou menos intenso. Mas o sintoma não tem que estar presente o dia todo, ele não precisa estar ali todo momento, ele tem que aparecer na maior parte dos dias, mas não tem que ficar ali presente o dia inteiro. Critério B, os sintomas têm que ocorrer espontaneamente, ou seja, sem uma provocação específica. Não é assim, deitei na cama e senti a tontura, ou toda uma situação específica, me levantei e senti a tontura. Eles precisam ser espontâneos. Mas eles são exacerbados, ou seja, ficam mais intensos em 3 situações específicas. 1. Ficar em pé. Se ficar em pé para o paciente que sente TPPP, é como se ele estivesse se sentindo que está em pé à beira de um precipício, como se ele fosse cair nesse precipício e ele precisasse ficar muito vigilante do equilíbrio dele para se organizar para ficar em pé. 2. Movimento ativo ou passivo sem direção importante. Um movimento ativo é caminhar. O paciente com TPPP, ele pode sentir que às vezes ele está caminhando numa corda bamba, ele tem que prestar muita atenção nos passos dele para estar equilibrado. Um movimento passivo é você estar num carro, então você também pode sentir piora num carro, por exemplo, no metrô, no ônibus. E a terceira situação, que é super comum nos pacientes com TPPP, é ele contar que ele tem uma piora importante do sintoma da tontura na hora que está exposto a um movimento visual complexo. O que é isso? Eu vou colocar aqui um videozinho que mostra um tipo de movimento visual complexo, que é essas listras passando. Outro exemplo disso, por exemplo, são essas fotinhos de carpetes que tem vários padrões visuais, ou pessoas com roupas com listras, ou aquele calçadão que tem várias listras também. Tudo que tem muita informação é um gatilho para piorar a tontura. A gente chama esse sintoma de vertigem visual. Ele não acontece só na TPP,
TPPP, ele pode acontecer na migrânia vestibular e quando tem um pouco funcionamento dos labirintos, mas é um sintoma que na TPPP ele exacerba bastante a tontura. Uma outra situação que acontece bastante é quando você tá passeando, né, fazendo compras no supermercado, que tá caminhando ali com o carrinho e você tá com um monte de prateleira cheia de informação visual. E essas informações, às vezes luminosas, também podem incomodar o paciente. Então, você tá no shopping que o piso é branco e tem muita luz refletindo, também pode incomodar. Esse sintoma acontece porque na TPPP, como se fosse um estresse pós-traumático de uma doença do equilíbrio ou de uma doença aí associada à ansiedade ou uma doença que gerou uma internação. O que acontece? O cérebro, que é quem coordena todo o equilíbrio, ele pega informação de 3 sensores, né? O sistema proprioceptivo, que é o pescoço, articulação, músculos, medula espinal, sua articulação do joelho, do quadril, do seu pé, sua visão, que aí é fácil de entender que informação a sua visão traz, e o seu labirinto, que eu já expliquei num vídeo aqui como funciona. Vou linkar o vídeo caso você queira assistir. Se você tem uma doença, por exemplo, uma migrânia vestibular, que você teve uma crise de tontura, pode ser que seu cérebro não confie mais na informação que tá vindo do labirinto. E ele dê preferência para a informação da sua visão. Quando ele dá preferência para a informação da sua visão, o que acontece? Quando tem muita informação visual, fica mais difícil ele confiar nessa informação também, ele fica confuso. E ele acaba também tentando confiar mais na informação proprioceptiva e usar mais essa informação. Então é comum um paciente com TPPP, ele tá tão preocupado e vigilante do equilíbrio dele que ele fica todo tenso, fica com tensão cervical, fica com dor cervical, e aí fica com dor cervical, piora a tontura, e aí melhora a tontura, às vezes você até percebe uma correlação do pescoço piorando a tontura nesse paciente. Um dos tratamentos é cuidar da TPPP, todo o tratamento da TPPP, mas olhar para esse pescoço também, inclusive. 3, o terceiro critério, o critério C, é que essa doença ela é precipitada por uma coisa, por condições que tenham causado tontura no passado. Por exemplo, condições como VPPB, migrânia vestibular, Meniere, ou seja, doenças que são do equilíbrio especificamente. Outras situações que podem gerar tontura são transtornos como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, agorafobia. Essas doenças também podem gerar tontura e acabar tendo uma TPPP reativa a ela. E uma terceira possibilidade é uma internação, uma doença neurológica, uma doença que seja muito proeminente, muito, às vezes, moderada, grave, que também gere aí sintomas tanto de ansiedade como uma tontura, né? Uma anemia pode gerar tontura, uma infecção pode gerar uma tontura, o paciente ficar acamado muito tempo também, algumas doenças neurológicas geram tontura e isso acabar também sendo um gatilho aí para TPPP. E aí, nesse critério C, ele divide aí quem rege, né? Quem tem esses critérios diagnósticos, eu acabei esquecendo de explicar. Eles são todos da Sociedade Barani, que é uma sociedade internacional, que é meio que quem manda aí nos critérios diagnósticos de doenças. Esses critérios foram estabelecidos em 2017, por isso que é uma doença que pouca gente entende, porque ela é muito recente mesmo, a forma como ela tá padronizada agora para o tratamento. E essa Sociedade Barani, ela coloca que existem 2 tipos de situação. Uma situação é, você começa a ter a tontura e junto já desenvolve a TPPP. A outra situação é, por exemplo, você tem uma VPPB, doença dos cristais soltos. A VPPB se resolve e devagarzinho começa a TPPP. Então, ela pode ter apresentações iniciais diferentes. O D, o critério D, é o critério que todo mundo que tem tontura costuma preencher, né? Mesmo que não tenha TPPP, que é os sintomas prejudicarem, causarem disfunção, causarem sofrimento muito intenso. E o critério E é que nenhuma outra doença pode explicar isso. E para esse critério, que nem eu falei no começo do vídeo, não é uma doença de exclusão. A TPPP não é uma doença que você pode só ter elas, pode ter outras associadas, mas ela caminha ali junto com o transtorno de ansiedade, com o transtorno do pânico. Então é importante entender se essa tontura realmente preenche para a TPPP, se faz sentido esses critérios de TPPP, a história da pessoa, ou se talvez seja realmente o transtorno de ansiedade. Eu vou trazer mais pra frente aqui um vídeo falando sobre isso, falando sobre a possibilidade que muitas vezes vocês já ouviram. Ai, será que um médico virou pra você e falou, ah, não, isso é ansiedade, isso é emocional. Claro que a gente não pode ter, assim, o sintoma minimizado como só emocional, como só ansiedade. Isso tem que ser investigado, ouvido, acolhido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado pra não ter um preconceito com essas doenças que também são psiquiátricas, com o próprio termo psiquiátrica, com a própria ideia de psiquiatra. Porque a ansiedade é uma coisa que é uma emoção humana, todo mundo sente. A ansiedade é uma preocupação excessiva, todo mundo tem ela. Algumas pessoas têm um grau menor e maior.
A transtorno de ansiedade é quando essa preocupação excessiva impacta no dia a dia, atrapalha o dia a dia. E será que a gente precisa ter tanto preconceito assim com saúde mental? É importante a gente ter uma investigação adequada que exclua outras doenças, que às vezes a ansiedade acaba acontecendo reativamente a isso, né? Ter o sintoma de tontura é um sintoma que traz ansiedade, você não sente que consegue confiar no seu corpo, muitas vezes te aprisiona para fazer o seu dia a dia, as suas tarefas do dia a dia. Esses são os critérios. Tem bastante coisa pra falar de TPPP, eu pretendo trazer bastante vídeo disso, falar sobre não só o sintoma, mas um pouquinho às vezes da história para vocês entenderem por que tem tanta dificuldade de diagnóstico. Mas espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha tirado algumas dúvidas sobre o diagnóstico da doença. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal.